Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Peron, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay. Jonathan, 24 anos, sou bissexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada da hétero bem famosa aqui de São Paulo. E saindo de lá a gente decidiu jantar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua. E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão. Ele Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço pra sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior.
Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. Mas tem 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Um talvez já tivesse no ano passado, mas acaba que está mais depurado para mim hoje. É a ideia de que a intolerância diz respeito a uma afirmação do eu. O que é bom é eu, o que não é bom é o outro. Então, intolerância parece muito a marca de alguém que se sinta muito inseguro. Inseguro porque está em constituição, inseguro porque não está realmente seguro de suas posições. E em não estando seguro, precisa se afirmar com muita força e afirma-se com muita força, atribuindo assim o positivo e colocando no outro negativo. E assim eu funciono nas mídias sociais e no jornal. As notícias que dizem respeito a quem eu gosto, eu leio com esse vínculo. Se alguém fala mal de mim ou dos meus, é um inimigo. Ele não está me colocando uma crítica, algo para eu pensar. Ele é o inimigo que quer me destruir. O ministério do meu lado é sempre um bom ministério. O ministério da oposição é sempre um péssimo ministério. A gente frequentemente é primário assim. Uma outra raiz importante para a intolerância é que eu veja no outro algo que eu repudie em mim, que eu reconheça no outro algo que de alguma forma me habita, que eu não tolero e eu reprimo pesadamente, eu faço uma força enorme para não ver em mim, e isso que eu não vejo em mim, ao ver no outro, me gera justamente uma raiva insuportável. O vomitar nele também tem habitado bastante o Facebook. A ideia do nojo ao outro, o que é o nojo para um psicanalista? É uma excitação que é despertada com muita força por aquele objeto. Não me permitindo reconhecer naquela excitação prazer, promessa de prazer, eu inverto o sinal. Eu me excito, mas chamo de repúdio. Eu não permito odiar a mim mesmo e aos meus e ao ministério do meu governo, mas é bom demais poder odiar quem faz o mesmo, não sendo eu ou um dos meus. Uma terceira fonte importante, ou talvez a mais importante da intolerância, me parece hoje, é uma falta de mediação social. Para eu conviver com o outro, é preciso haver uma instância simbólica que intermedie essas relações. Alguém que de alguma forma faça o meio campo, agora não é a sua vez, agora é a vez do outro. Mas para isso eu preciso confiar no meio simbólico. E talvez não esteja nada mais dramático hoje no convívio da gente do Brasil para um psicanalítico do que a crise do simbólico. Ou seja, cada vez que alguém se apresenta como o STF, a polícia, o governo, quem está se vendo criticado denuncia a parcialidade, denuncia o interesse. Então a lei não seria, como ela precisaria ser, neutra, superior, transcendente, intermediando. A lei passa a ser propagada que ela seja, parte interessada. E se ela é parte interessada, isso não é lei, isso é perseguição. Se cada instância simbólica do país está vendida a um interesse primário, eu crio um ambiente de corrosão social, de ninguém acredita em ninguém. Isso restitui a gente a uma condição de cada um defende o seu com a faca no dente. E aí a condição de convívio social com o outro é dissolvida num comportamento sobre... Oi, gente, meu nome é Stefânia, sou professora de língua portuguesa há um tempinho aí, né? Trabalho em 2 colégios, um particular, um do governo do estado. E o que eu desejo para um país de futuro e com o futuro e para o futuro é um país que valoriza a educação. Sem ela a gente não chega a lugar nenhum, né? E eu vejo essa desvalorização a cada dia. Se a gente não melhorar o nível de educação das pessoas, conscientizar que ter cultura não é uma coisa supérflua, mas que ela é algo necessário, a gente vai ter um futuro grande, com pessoas com grandes futuros. E é isso que eu desejo. Meu nome é Diogo, tenho 16 anos e eu nasci em São Paulo e sou de São Paulo. O Brasil que eu quero para o futuro é um país com uma melhor legislação e com uma melhor forma de viver. Hoje a gente tem uma insegurança muito alta, você tem medo às vezes de sair na rua. Os políticos também com mais honra, porque parece que eles estão lá não pela sociedade, mas sim por eles mesmos. Também um juízo melhor para as leis, porque você tem muitas leis que às vezes não são postas e feitas da maneira certa, e hoje em dia você às vezes fica à mercê de uma lei que não é verdadeiramente feita, e sem fazer justiça ao que é preciso, como é chamado
a jurisprudência, que às vezes acaba com a lei em vigor e a lei que é escrita. Também precisamos de uma melhor forma de arranjar empregos, empresas, essas coisas. Porque a gente tem uma burocratização muito alta de empresas para entrar no Brasil. Por isso que às vezes elas nem entram. E também temos um alto imposto. Uma das partes que poderia sair é os privilégios feitos pelos políticos e pelos juízes também. Oi, meu nome é Fernando, tenho 20 anos e o Brasil que eu quero para o meu futuro é um Brasil com menos corrupção, melhorias nos hospitais, melhorias na educação e melhorias na segurança, né, do país, que haja mais igualdade entre homens e mulheres, que também haja mais empregos e é isso. Mais importante e básico. Meu nome é João, tenho 15 anos e moro em São Paulo. Meu nome é Stephanie, tenho 16 anos e moro em São Paulo. Eu espero para o Brasil um país com uma economia, uma educação e uma saúde muito melhor, de qualidade. Ultimamente aumentou 13,3% dos convênios médicos. E a gente tem que pagar para uma escola particular para ter uma educação melhor. Eu espero menos machismo, menos intolerância religiosa, mais igualdade social.